Enquanto de um lado a gente tem os Estados Unidos voltando a focar no Alexandre de Moraes, do outro lado a gente tem o Fachin dizendo, talvez o inquérito das fake news tenha ido longe demais, e esse foi um veneno que foi utilizado talvez na dose errada. Tudo isso acontece enquanto o Banco Master está acontecendo, enquanto a reputação do próprio Alexandre de Moraes está indo pro chão, inclusive foi descoberto que ele voou no aviãozinho, no jatinho do Vorcaro, né? Por que isso tudo está acontecendo agora? Será que a gente está vendo possivelmente um impeachment de um Supremo? Ou será que a gente está só vendo um ciclo anual se repetindo? O meu nome é Dante, eu sou professor de inglês e designer de métodos e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre política no nível nacional. Então, em primeiro lugar, gente, o Supremo brasileiro é extremamente bagunçado por alguma razão e eu não entendo direito. Eu não sou da área judicial, eu não sou da área de direitos. Mas eu acho que é estranho o fato de que o Supremo brasileiro julga casos concretos, né? O Supremo geralmente está ali para revisar questões da Constituição em relação a casos abstratos, mas aqui no Brasil a gente tem um lobby imenso que acontece na última instância, que é exatamente a instância que vai estar julgando os políticos, que, né, é uma absurda de uma concentração de poder dentro de um dos poderes, o que obviamente veio resultando em altas distorções, distorções que resultaram também em coisas como os ataques à liberdade de expressão feita pelo Alexandre de Moraes, um exemplo muito notável, claro que é um pouco questionável, as pessoas gostam de botar isso bastante em questionamento, porque, querendo ou não, é o monarca, mas o monarca é um exemplo disso acontecendo. O monarca teve falas infelizes, eu vou admitir que ele não é um bom debatedor e ele se coloca em posições ruins em um questionamento, eu acho que foi da Tabata ainda, não sei de quem que foi, com quem que ele estava debatendo em qual podcast, ele se posicionou de uma maneira com que soou muito ruim, né? Ele é um extremista da liberdade de expressão. Eu sou um extremista da liberdade de expressão, apesar de que eu tenho algumas nuances um pouco maiores do que a do Monark. Mas ele basicamente teve todas as suas contas congeladas no Brasil e os conteúdos que ele tinha postado na internet basicamente tentaram derrubar em tudo que é canto. Mas não apenas isso, o Alexandre de Moraes pensou que seria uma boa ideia mandar para empresas norte-americanas que não têm CNPJ no Brasil ordens e literalmente mandar essas empresas removerem todo o conteúdo do Monark, incluindo podcasts na Spotify, e ainda ameaçando de multar 100 mil reais por dia caso essas empresas norte-americanas não cumprissem com essas ordens. Cara, eu não consigo nem começar a expressar o quão absurdo que é isso, porque a gente fica falando sobre o papo de soberania, né? O Lula gosta de jogar essa palavra da tal da soberania, mas a gente nunca percebeu, a gente nunca parou para conversar sobre o quanto que o Supremo brasileiro se mete em outros países quando o assunto é censura. O Brasil tenta censurar o mundo inteiro quando o assunto é controle de informação. Né? O overreach da censura deles é tão grande que eles vão para empresas norte-americanas tentar censurá-las. E, obviamente, por conta disso, essas empresas vão denunciar o Alexandre de Moraes por conta do seu abuso de autoridade. E agora a gente tem mais um relatório que parece que está sendo feito pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos. O que, sim, estão fazendo mais um, porque esse já é supostamente o terceiro, se eu não estou errado, né? Inclusive um deles que levou ao Magnitsky, inclusive um deles que levou à imposição das tarifas que aconteceu no ano passado, e isso acaba sendo muito preocupante porque a gente pode sim estar vendo uma nova onda de tarifas, a gente pode sim estar vendo uma nova onda de Magnitskys, apesar de que nós podemos ver também sanções diferentes, né? Eu honestamente não acho que a gente vai estar vendo tarifas. As tarifas elas danificam muito a saúde do país, né? Apesar de que parece que o agro norte-americano gostou bastante das tarifas que foram impostas no Brasil, porque beneficiou pra caramba o agro americano, mas de qualquer maneira eu regresso. Aqui, inclusive, vocês têm as decisões que eu estou falando para vocês. Aqui, inclusive, aparece, ó, Bruno Monteiro Ayub, que é o Monark, né? E aqui a gente tem, se não me engano, esse pedido ele foi mandado para a Spotify, se eu não estou errado. E é exatamente o que eu tô falando, é uma multa de 100 mil reais se eles não removerem em até 24 horas o conteúdo do Monark. E qual que é a maior implicação sobre esse assunto? Um dos maiores problemas que vem disso é o fato de que nós estamos em período eleitoral. E nós estamos num período que é extremamente sensível para a nossa democracia,
como a gente já sabe, esse ano vai ser um ano com fortíssimas censuras. A gente tá vendo aí um problema muito grande do qual eu mesmo já falei pra vocês em Reels passados que eu acabei postando aqui no YouTube também, aonde que esse ano, se você vai falar de política, você tem que se posicionar muito bem, porque as suas chances de literalmente tomar uma multa, talvez de 10, 50 mil reais por dia por conta de um conteúdo que você postou ou alguma coisa que você simplesmente retweetou na internet, são grandes. O TSE vai estar de olho, todo o poder judiciário vai estar de olho, as pessoas vão estar denunciando. Isso tá tão sério que o próprio PT anunciou para a própria militância que eles não podem, não deveriam de maneira nenhuma chamar, por exemplo, o Bolsonaro de genocida, de bigodista, qualquer uma coisa que a gente sabe que eles amam fazer, que eles fazem o tempo inteiro. E isso vem em conta do fato de que, sim, dessa vez, talvez o balanço eleitoral não seja tão desequilibrado quanto foi em 2022. Dessa vez, talvez a direita acione várias vezes o TSE e talvez o TSE vai ter que advogar a favor da direita. O que não foi uma coisa que aconteceu tanto em 2022. Eu honestamente acho que a direita também tem um problema de acionar o TSE. Eles não fazem isso com tanta frequência, pelo menos eu não vejo isso acontecendo tanto. Mas eu regresso. Um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos acusa o ministro Alexandre de Moraes do Supremo do STF de atacar o direito de liberdade de expressão naquele país. E mais, decisões de Moraes promoviam campanha de censura e lawfare. O que é lawfare? Lawfare é guerra utilizando a lei, é guerra judicial. Você utiliza, né, do judiciário como um instrumento, a instrumentalização do judiciário para você atacar os seus oponentes políticos. Uma coisa que a gente sabe que o PT ama fazer, o PT utiliza e basicamente coopta qualquer uma máquina pública que eles conseguem e honestamente são espertos de fazer isso, é por isso que eles estão no poder há tanto tempo. O relatório é acompanhado de 85 anexos, a maioria deles consiste em decisões de Moraes ordenando a suspensão de contas e a remoção de postagens. É muito conteúdo, é muitas vezes que o Alexandre de Moraes se achou no poder de fazer esse tipo de coisa. Outro anexo traz ordens de decisões do ministro Alexandre de Moraes para censurar e fornecer dados sobre o Eduardo Bolsonaro e outros dois indivíduos. Cara, eu não duvido que eles deveriam estar querendo contratar jagunço para raptar esses caras dos Estados Unidos e trazer para o Brasil. Eu não duvido nem um pouco. Tudo isso vem acontecendo no momento onde que o PF vem liberando e vazando informações cada vez mais cabrosas sobre o Alexandre de Moraes, né? Primeiro a gente teve o contrato absurdo que a Bercy teve para representar o Banco Master e, né, estranhíssimo. Ela é uma advogada que não tem nada de diferencial para ter um contrato desse tamanho, tipo, possivelmente um dos maiores contratos de advogados que a gente tem aqui no Brasil, né? Agora a gente tem o Alexandre de Moraes voou em aviões de empresa de Vorcaro, indicam documentos. Não é uma posição boa para o Alexandre estar. Eu não estaria dormindo nesse momento, eu estaria suado na cama de estresse, cara. Esse não é um bom estado para se estar. E até seus próprios colegas da última instância, o Fachin, né, estão começando ó, talvez está na hora da gente abaixar a bola, talvez está na hora da gente começar a descer o nível do game aqui para a gente não se queimar muito, né? Uma das coisas que a gente começou a ouvir nos últimos dias é que eles vão ter que começar a se autorregular. Se eles não se autorregularem logo, alguém vai impor algum tipo de regulação dentro deles. Então é melhor que eles se regulem do ponto de vista do próprio STF do que outro órgão, outro grupo, outro poder vir e ter que regulamentar eles, né? E o Fachin tá sugerindo o fim do inquérito das fake news, que foi um inquérito basicamente, eu não posso falar, né, supostamente, legalmente questionável, né? É um inquérito que basicamente foi utilizado como uma fonte de poderes do qual o Alexandre de Moraes pôde beber para utilizar e fazer todas as suas cirandas legais que a gente pode falar. Eu tô falando de uma maneira muito fabulosa porque eu não quero me meter em problema. Eu não tenho dinheiro, tanto dinheiro para advogado ainda, né? Outra fala também interessante do Fachin foi que juízes precisam responder pelos seus erros, né? Então, a gente tá vendo o circo fechando pro Alexandre de Moraes. É um ciclo muito estranho porque a gente já teve isso acontecendo no ano passado. Parece que o monte de empresários junto com o Lula conseguiram meio que acalmar o Donald Trump e o Donald Trump parou com as tarifas, parou com a Magnitsky. Aí
Logo em seguida, eu acho que um desses empresários foi falar com o Maduro e em janeiro o Maduro foi capturado. Mas eu acho que em algum momento o Lula começou a atacar novamente os Estados Unidos esse ano. Eu não sei as relações internas, ninguém sabe. A teoria que roda, né, pelas bandas é que foi feito um acordo entre o Lula e o Donald Trump. Esse acordo parece ou não ter sido cumprido ou ter sido mal feito de alguma maneira, alguma coisa aconteceu e o Donald Trump não está feliz. E isso aqui que está acontecendo, né? Esse relatório, ele é a ameaça de que tem mais coisas a vir pela frente. Ele é a ameaça de que a gente está vendo mais um ciclo, talvez, de sanções. Então, esse ano vai ser um ano muito interessante para quem acompanha a política.